um dos mais ativos da nossa comissão, né, Paulo? A gente tem mas era o que eu desejava, cara. A gente tem Eu sempre disse para os colegas. A gente tem conseguido. Não adianta a gente ficar reclamando no WhatsApp. Nós temos que ir lá e dar nossa opinião pública. E a aí, gente tem conseguido outra, bastante êxito, né? Bastante êxito nas nossas últimas também, semanas. né? Tu percebe a dinâmica da comissão ali, que a gente tem nossas contestações, as coisas de classe, mas que a gente tem um bom diálogo com o TRT, com juízes, com peritos. Volta e meia alguém vai lá fazer palestra para nós e tal, e a gente consegue resolver muitos dos problemas no diálogo mesmo, que é o melhor caminho sempre, né? A gente conseguiu resolver bastante demanda aí que a gente teve problema na pandemia, né? Que a grande maioria dos colegas deve ter sofrido, alvará. Algumas ainda não, né? Mas está se resolvendo, né? Audiência andando, vídeo. A questão do ius postulandi, que entrou muito em voga, né? Ius postulandi, para quem não sabe, para o pessoal que está nos assistindo não é do direito, ius postulandi é quando a pessoa procura o judiciário para entrar com a ação, né? A ação não é feita através de um advogado constituído. E essa questão tá bem em voga, tanto na Justiça do Trabalho quanto no JEC, né? E é óbvio, é permitido por lei, então não há nada de ilegal, mas acabou parecendo que o pessoal quer nos deixar meio de lado, né? Quer nos... Mas até nesse sentido, Thales, mandar um beijo para a Débora e para o Luiz Otávio, meus compadres. Ela está gestando um bebezinho. A gente ainda não sabe o que é, mas deve ser mais um garoto para a família aí. Vamos, agora há pouco a gente estava vendo uma casa. Cheguei aqui fazia 10 minutos, faltava 10 minutos para nossa live. O dia foi corrido hoje. E tem no WhatsApp aí umas 10 mensagens para responder de negócios. Cara, tá ótimo para mim. Tá bombando. Processo. Eu também cheguei em casa não faz muito tempo. Estava na rua também resolvendo os problemas. A gente estava falando. A gente vai aprendendo também, né? Essa questão do uso esperneantes é o nome do nosso grupo lá. Eu até fiz um grupo no meu um vídeo no meu canal, né? Sobre o uso postulante e a minha opinião. Eu sou. É claro que é uma coisa legal. Mas eu sou contra pela dinâmica do direito atual, não tem como. Porque hoje em a parte dia eu acho que não tem mais como a parte não ser assistida por um procurador do jeito que está o processo, né? E aí eu acho que até por uma igualdade de forças, né, Thales? E aí eu acho que já que nós somos essenciais para a administração da justiça, está previsto lá na Constituição, os servidores acabam fazendo viés, né, de advogado. Porque a pessoa que vai... Mas eu já vi muitas vezes... Já vi muitas vezes o juízo na audiência de conciliação recomendar que a pessoa venha com o advogado na execução. Eu já vi também, tanto para a parte reclamante quanto para a parte reclamada serem recomendados. Mas então, 19... Na civil ainda tem o dativo, né? Na trabalhista nós não temos essa figura. Nós não temos. Mas então, 19 e 10, acho que nós podemos começar. Quem entrou, né? Quem não entrou, vai entrando durante a live. E aí a gente vai falando sobre as nossas alegrias e desafios na advocacia trabalhista, né, Paulinho? Aí é tanto, né, cara? É muito desafio e isso torna, eu acho, a alegria uma coisa natural, assim. Porque também a gente tem derrotas, mas a gente tem muitas vitórias também, né? Das coisas mais subjetivas, assim, do tipo... Tem uma coisa que me marcou recentemente, a gente saiu de uma audiência, eu, a minha cliente e o reclamado, mas ele era sucedido. E eu mantive no processo porque o negócio estava mal feito, enfim. Fizemos um acordo até bem baixo para tirar ele do processo e a outra parte, fundo perdido, né? O camarada desapareceu, enfim. Nada que a gente não esteja acostumado já, né? Mas os dois saíram da audiência e eu estava satisfeito por ter resolvido uma questão. O dinheiro realmente ali não era o caso, né? Ela estava com a carteira em aberto, tinha um monte de probleminhas, assim. E os dois se abraçaram e choraram no corredor, assim. E aquilo me tocou forte, assim, porque esse é o objetivo da justiça, né? Se a gente conseguir enxergar isso na nossa profissão, a gente sai mais fortalecido, né?
e que é a paz social, né? A reconciliação. Eu soube que eles eram amigos de longa data. Ela era muito amiga da esposa do reclamado. E eles tinham essa coisa no coração deles, assim, trancada, sabe? Então é muito bonito de se ver, assim. É muito legal de se E na realidade, né, Paulo, pelo menos o que eu acredito, tu tem uma trajetória também, claro, um pouco diferente da minha, mas nós não viemos de uma família de advogados, né? Então, ver. para a gente conseguir se inserir no mercado sempre é um pouco mais difícil, né? Então, por óbvio, falando de carreira mesmo, advocacia, eu tive que começar, né, já na faculdade. Eu venho de uma família um pouco mais humilde, tá? Então já na faculdade eu tive que começar a trabalhar, né? Estágio em escritório grande, aquele sofrimento que tu deve saber como é que é, né? Aí depois também, logo quando eu me formei, eu já trabalhava no escritório, eu acabei sendo contratado para ficar nesse escritório. E depois de um certo tempo, decidi seguir a João carreira Paulo Dias aí, nosso nosso presidente da querido aba lá e Paulo. nosso colega aqui. E aí, Decidi, prosseguindo, decidi seguir a carreira, né, não sozinho, mas em sociedade com um colega, nosso Caranzito, querido Rafael Caran. Até a gente saiu falando e eu esqueci de te agradecer o convite, né? Então, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte da tua rede de amizades e vim aqui, né, falar depois de tanta gente importante que já passou por aqui, o Rafael Caran, o não mais importante que Denis, tu, não mais importante que né, tu. o Fai e tantos outros que Muita já gente passaram, boa, é. o Thiago, né? Então O meu talento, Taleco, é ser o. eu me Tá bem de senti Covid? lisonjeado. Tô bem de Meu Covid, cara, talento não te preocupa. eu Não vai, sou um cara. Eu tenho os melhores relacionamentos. Esse é o meu grande talento. não vai, não vai ser dessa vez. O Caran, eu gosto muito do Caran. A gente trabalhou junto cerca de 3 anos no escritório. Ah, é? Então ele teve essa honra de trabalhar comigo. Eu mexo com ele, que tudo que ele aprendeu fui eu que ensinei. Carazito é o meu guru. Quando eu tenho É, não. dúvida, eu vou nele. Não. E quando Mas a ele gente tem não se dúvida, dá ele muito vai. bem. A gente é, Não, e quando, a e gente é quando ele meio. tem dúvida, ele vem em mim, entendeu? Tu pergunta Tá pra bom. ele e ele pergunta pra mim. Eu só não pergunto mais pra ti porque tu é grosso, né, cara? Ah, nada a ver, Paulo. Sabe que não. Sabe que não. Ele tá dizendo ó, que os primeiros cabelos brancos É, foi nessa época, foram épocas tenebrosas. A gente grande trabalhou Carazito. bastante naquele período. Luaz. O E, pessoal também tem medo. Eu tenho medo que tu fique com ciúmes, porque o pessoal diz que eu e ele também temos um caso de amor, né? tem o caso, tá? Não, mas eu não vou ficar com ciúme. E aí, então, eu decidi seguir a carreira desde 2015, né, junto com o meu sócio, Dr. Rodrigo. Não sei se ele está nos assistindo, se ele não estiver assistindo, vai ver depois. A E nós força, nem que resolvemos seja. abrir. E aí nós resolvemos abrir um escritório. E aí, de lá até hoje, é um desafio, né? A gente passa por poucas e boas. É bem o tema da live mesmo, né? Alegrias e desafios. Né? Eu acho que o nosso principal desafio foi conseguir continuar seguir adiante depois da reforma, né? No Uhum. início a gente ficou meio desiludido, assim, o ano de 2018 foi um ano complicado, mas eu acho que agora a gente está conseguindo voltar. Claro, a gente não está vivendo a normalidade, mas mesmo vivendo um período de pandemia, é um período melhor do que a época da reforma, falando assim em gestão, né? Em Mas gestão do escritório. a reforma a gente meio que parou, e tu deve ter feito que nem eu, porque pelo teu senso de responsabilidade que eu já conheço, a gente parou de propósito, a gente precisava entender aquele contexto todo, se Parou. estruturar para as batalhas que viriam, né, em termos de AJG, principalmente, que foi a É, grande desafio, né? E eu acho que parou. serviu como união para os advogados também, a gente se uniu mais. Na realidade, a gente A parou, Comissão né? Trabalhista da ABA oficial está aí conosco. Um abraço, meus Um amigos. abraço para eles. Prazer estar com vocês e agora ser membro da ABA também. A gente
parou, né, Paulo? Claro, também por uma questão de senso de responsabilidade, a gente não sabia como ia ser a questão da liquidação dos pedidos, né? Como é que teria que ser a forma, e isso a gente foi aprendendo com o tempo, né? Mas também a gente foi meio forçado, né? A nossa demanda reduziu de 40% a 50% naquele ano. E claro, a Sim. grande maioria das pessoas, a primeira pergunta que a pessoa te fazia, doutor, eu vou ter que pagar, né? E aí, até tu Não, conseguir fazer a pessoa entender que não é bem assim como estão divulgando na mídia, né? A lei diz mas principalmente isso, tá fazer o funcionando de tal reclamante ter forma. calma, né? É, É muito difícil o reclamante ter calma porque nós estamos falando de fome, né, cara? é, é. E Então, aí, mas paciência, né? e aí a gente tinha essa dificuldade, inclusive, com reclamantes que não tinham recebido verbas rescisórias, né? Então todo mundo ficava mais ou menos assim com receio. Ah, doutor, mas se eu perder eu vou ter que pagar. Não, não, calma, não é bem assim. Vamos ver como vai se comportar. Também a lei não fala bem isso, né? Tem aquela questão ali que o crédito pode ficar Mas foi muito bem suspenso. feita, né? Ela foi muito É, bem amarradinha. Foi difícil a tarefa. na realidade ainda tem coisas que me preocupam, né? Tem coisas que me Claro. preocupam até porque às vezes também não quero me expressar mal, mas às vezes vem um pouco goela abaixo por parte do judiciário, né? Te forçando muitas vezes, tem certeza que vai manter tal pedido? Tem, por exemplo, o pedido de insalubridade, depois nós vamos cobrar a perícia, né? Então tu tem que ser bem convicto e tu tem que passar uma segurança para o teu cliente, né? Isso que Sim. acaba sendo complicado muitas vezes deles conseguirem compreender isso. Mas paciência, né? Tem que ser passado. É, Abraço. Não sei quem é que tá falando aí da comissão lá. Quem é a pessoa que tá por trás do perfil. Um abração. Mas faz parte. Mas assim, não mudou muito o meu modo de proceder com relação às ações. Eu nunca fui de prometer nem de deixar a pessoa com muita é. expectativa, né? Porque é até uma Como é questão de que, responsabilidade, né? como é O que é que a eu minha senti, Thales, advocacia? Como é que é a minha advocacia, Paulinho? Desculpa te interromper. não, Minha fala que tu é advocacia, o assim, convidado. é uma advocacia um pouco mais moderna, né? Tu me vê na Justiça do Trabalho, tu sabe que, por exemplo, eu não sou adepto ao terno, eu só uso terno quando é necessário, né? Eu também. Ah, Só quando é PJ, que eu atendo PJ também, né? ou tribunal, né? Que daí a gente precisa para uma sustentação aí à exigência, então eu não sou adepto ao terno, né? Com relação à ação mesmo, a montagem da petição inicial, eu já te mandei alguns modelos, a gente troca Muito bem modelos, feita as tuas né? explicações. Aham. Eu faço uma petição inicial mais Ó, o Mânica aí sucinta com a mesmo. gente. Grande, Mânica. Abraço, Mânica. Faço uma petição inicial um pouco Sim, mais a tua petição sucinta. é muito É, boa, muito bem estruturada. São dois caras que eu peço, assim, três caras que eu peço modelo sempre. Quatro. Tu, o Paulo Dias, que faz uma Paulo petição Dias, perfeita. sim, O Caran, na parte das empresas, principalmente na parte de sim, execuções. O Caran sim. tem um Tem trabalho bastante bem coisa, né? estruturado nesse sentido. Né? E o Thiago Moisés também. Thiago Moisés. É. Que ele disse a gente até entende, ele não tá, né, na live aí, mas ele disse que viria nos prestigiar, né? Se ele não aparecer até às 8, ele Ele vai ficar sempre chateado com aparece, ele. sempre apareceu. O Thiago é parceiraço. Ficar chateado com Ó, o ele. Dante é meu colega de LGPD também. É Ó, lá de Lagoa. E tá já entrando. tive o privilégio de comer uns três churrascos de espeto de pau que eles fazem lá. E Tá entrando Lagoa bastante Vermelha gente é aí. outra história. Tem que conhecer. Conhecer o churrasco E dele. aí, e aí, Paulinho, então é uma advocacia mais moderna, onde a gente tenta interagir com o cliente de uma maneira mais simples, né? Até porque, como muitas vezes a gente é jovem, né? Eu sou jovem, o meu sócio também é jovem, tu também é jovem, né? Com certeza a gente, Jovem há mais né? tempo. É, mas eles sempre acham assim, eu vim falar com o doutor Flano, quando chega, não, doutor sou eu, eu brinco, né? Que eu não gosto de ser chamado de doutor, doutor Thales sou eu. Sim. Daí eles ficam meio assustados, assim, e tal. Então, né, Mas tu pra passa a tentar... seriedade, Thales. Tu passa no. Esse tipo de coisa, cara, a gente passa no olhar, na forma de falar. O É, conteúdo da gente, ele transparece. Não tem muito como esconder, não. Então, é, sinceramente, realmente o terno já não está sendo um diferencial. Eu observo até que na área civil
que eu atuo mais, acho que mais que tu na área civil, que é o Sim. meu segundo Eu ramo, atuo só na vamos dizer assim. trabalhista, né? Eu atuo só na Não, eu trabalhista. faço um pouco de civil, consumidor e tal. Aham. Tu já percebe esse movimento também de dispensa do terno, né? A liturgia, eu acho que ela não tá aí, sabe? Claro, no tribunal é importante. Tu vai atender PJ, que tem essa cultura corporativa de usar terno, eu acho que tu tem que estar alinhado com o teu cliente. Agora, se o terno te distancia do cliente mais comum. É. Então esse é mais um desafio que a gente enfrenta, né? Porque muitos clientes veem o advogado de uma maneira, né? Ah, o cara é terno, é escritório chique. Não, meu escritório, ele é, claro, ele é bacana, mas é bem funcional, assim, um escritório pequeno, mas que atende às nossas necessidades, né? Tanto minha quanto do meu sócio, acredito, dos meus clientes. E então é Falando mais um nisso, agora desafio nós que a vamos estar gente trabalhando no ladinho um do outro, ladinho, cara. Eu vou estar ali quase na esquina democrática. eu tô na Uruguai ali com a Andradas, Sim, né? mais pra parte de Estamos cima, né? Perto da Americanas, da né? Americanas, isso, no escritório Vamos estar ali. do lado um do outro, vamos se cruzar 335. direto. Vamos se Ah, cruzar, com certeza. Então, esse é mais um desafio, né, Paulinho? A gente tentar, né, eu como ideia desde o início, tentar mudar o jeito de fazer a advocacia, né? Tentar fazer uma advocacia um pouco mais simples, né? Tu mesmo vê a questão das peças, né? Claro, não deixando a técnica de lado, mas também fazer uma petição mais simples, tentar não ter os pedidos de A a eu acho que Z. a tua opção é direta, mas ela é muito rica de É, conteúdo. simples, Mas ela é mas pontual, tu vai exatamente no pontual. cerne da. É. Isso. Né? A questão da vestimenta, claro que a apresentação é importante, né? Mas a gente também não dá tanta importância para o terno, para essas coisas. E a questão Teu sócio também? meu sócio também, meu sócio também. E a questão de ter um escritório mais. A nossa ideia, na realidade, a gente queria tentar implementar, que eu acredito que tu também tentou, mas aqui ainda é difícil de pegar, de não ter escritório fixo, né? De Não, na verdade eu tentar. continuaria, Thales. Para mim deu certo. É que eu não tenho Eu não. sociedade, né? Eu não tive essa A dádiva gente, de encontrar um a gente, sócio. eu não sei se foi o problema da época que a gente tentou fazer isso, porque foi bem na época da reforma que a gente tentou ficar atendendo em coworking, né? Usar outra metodologia para atender o cliente. E a gente sentiu um pouco de dificuldade, sabe? Na realidade, a dificuldade não foi nossa, né? A gente sentiu um pouco de resistência Do do cliente. cliente, né? É. Principalmente com questão de deslocamento, Olha o porque Givago aí, faz tempo o que eu não grande falo com o Givago, Givago. Eu quero melhor só advogado da aproveitar e justiça do saudar a trabalho. Aline Eggers, minha amiga querida, e a outra amiga querida que trabalhou comigo antes de eu ser advogado. Eu e ela éramos estudantes de direito numa gráfica. Não era nem do ramo, é a Josiele Guimarães, que hoje é procuradora do município de Cidreira. Ó. Advogada também, é da área de família, Josi. Seguindo. E aí, Paulinho, então a gente tentou isso, e aí também, como eu estava te falando, não sei se não foi uma época ruim, porque foi a época da reforma, né? Mas a gente sofreu um Uhum. pouco de resistência dos clientes, principalmente com questão do deslocamento, porque muitas vezes a pessoa que vem da Zona Sul ou da Zona Norte é muito mais fácil cair no centro, né? Sim. Então, por exemplo, quando tu vai para aquela região nossa ali da Justiça do Trabalho, que é onde se localizam os coworking, né? Por exemplo, a gente tem a OAB disponível, tem o coworking ali no prédio do Praia de Belas e tal, que eram os locais assim que nós tentávamos usar. E sofria Acabou um virando o pouco. PRES, o grande coworking, né? É, O PRES e, virou meu centro de reuniões por um bom tempo. assim, e aí a gente sofreu um pouco de resistência. Então, daí nós resolvemos montar um escritório novamente, né? Que é esse atual hoje na Onde que era Uruguai. antes? Antes era na General Câmara, na ladeira ali. Eu Bem em estou frente ao abrindo agora o tabelionato. escritório porque eu acho que precisa de uma referência física. A primeira grande dificuldade que eu tive, sim, perdi clientes por não estar com escritório físico. E eu não sei Sim, fazer muito, muito disfarce. Eu falei para as sim, pessoas, olha, eu fiz escritório e estou atendendo em home working, mas eu te encontro e tal. Perdi sim. poucos clientes, mas É, então tem esse aspecto que ainda a nossa sociedade espera do advogado,
seu gabinete, né? Até Sim, porque muitas coisas que a gente ouve são íntimas mesmo, né? sim. E também porque eu demorei muito a me acostumar a trabalhar em casa e hoje eu consigo me organizar e tal. Mas É, faz falta um ambiente mais funcional, né? sim. E aí outro Faz desafio falta para foi gravar vídeos, para estudar, para se concentrar, enfim. outro desafio foi a pandemia, né, Paulinho? Sim. Que a gente teve que se adaptar a um novo jeito de trabalhar, né? Claro que a tecnologia hoje em dia é a nossa grande aliada, a gente já usa muito, né? Já usava muito e tal. Mas primeiro trabalhar em casa e tu adaptar o lugar para te trabalhar, né? O nosso trabalho, as pessoas acham que ficar o dia inteiro sentado é bom, mas não é, né? Então, tu adaptar para que ele fique o mais funcional possível, né? Tu conseguir tentar Eu manter a trabalho com a ergonomia. esposa ainda, que é o gabinete É, dela. tu tentar Mas a manter. gente já trabalhava juntos, então não É, tivemos esse conflito, mas seria mais um potencial conflito é, de ter que tu trabalhar tentar, com a esposa, né? tu Eu e tentar ela, graças a Deus, a gente está muito bem, porque ela é uma pessoa que é uma santa, né? Eu sou um aquariano e ela é uma virginiana super organizada. a E, minha mas noiva são 20 trabalha, anos, a minha noiva trabalha fora, então, né, dessa dificuldade facilita. eu Ah, Ana não Ela, tive. procuradora, Então foi. a última vez que eu soube era procuradora em Arroio dos Ratos. E tem a professora Vitória aí também com a gente. E, e assim, a minha mulher já se acostumou então com a minha desordem, né? Se organizar minhas coisas, eu não acho mais nada. Eu tô Não, desse quanto tipo. a isso A cabeça tá eu sou bem. sempre rodando. Ó, o Kleber da Lacoleta, cara, esse é um gênio. Lá da Serra, é um advogado de Bento Gonçalves, ex-presidente da OAB de Bento, auditora fiscal. Grande Olha só. Kleber, meu querido, é nosso colega, meu colega de aba também. Olha o ato falho, eu já tô falando nosso colega de aba. Nosso colega de Ava já, o quê? Então, Paulinho, agora na pandemia teve mais esse desafio, né, para a advocacia, que foi se adaptar às modernidades. Sei que é difícil para muitos, inclusive para mim, né? Claro que nós, que somos um pouco mais jovens, a gente tá acostumado a lidar com a tecnologia, mas daí teve que se trazer o escritório para casa, né? Traz computador, traz monitor, adapta lugar para te ficar, traz cadeira, né? Para tu ter uma Então, ideia, minha impressora e scanner ocupa metade da minha estação é. de trabalho. Então assim, É um absurdo, né? Eu tinha esses uma sete sala de meses 40 metros quadrados. esses 7 meses que eu fiquei em casa foi, já que amanhã eu volto, né? Então já dá para dizer fiquei. Esses 7 meses foram bem complicados, assim, né? Principalmente também agora com a questão das audiências virtuais, então tem sido mais um complicador, né? Hoje de manhã a gente conversou a respeito de uma problemática que eu acabei tendo, da audiência ter sido aprazada no dia incorreto. Eu entrei na sala hoje, fiquei meia hora Uhum. esperando. Se não fosse eu ligar, eu não É, ficaria sabendo, né? eu fiz. É só trabalhista mesmo que atrasa assim. Eu fiquei quase uma hora esperando também. A Ana disse que para Então, ela foi difícil também a adaptação aí. Ó, o é, Vinícius, meu afilhado de OAB. Outro Raquel, afilhado de minha, OAB. Raquel, minha tia, Caio, que Oi, era Raquel. colega da pós lá da PUC, Buenas tardes. o pessoal tá nos É, prestigiando aí, Paulinho. a Google Meet para tudo é verdade. A gente na Trabalhista ainda, Ana, a gente tem um clube, né, que é a sala da OAB, o Baldasso, outro colega do comitê de implantação da LGPD. A gente tem um clube na Trabalhista aqui, principalmente em Porto Alegre, que tem a sala da OAB, onde a gente se encontra aí e a Sim, gente faz grandes amizades, né? E é. troca muita ideia e sobre o trabalho também, e encontra classe, em política, tem tudo ali dentro. Isso é uma coisa que eu tô ainda com muita saudade. A Né? pandemia também trouxe essa dificuldade que é a interação social, mas daí não foi só para nós advogados, foi para todos, né? Claro que Não, a gente é que nós temos essa particularidade aí, né? óbvio que a gente sente falta da interação social, né? Não só com os colegas, claro, com outras pessoas também, Ah, o mas Kleber tá de sacanagem. Chamando o Baldassi de colorado. Desculpa, eu não queria te interromper, mas isso aí é um absurdo. Chamando o Baldassi de colorado.
O E Kleber a gente, é da diretoria do Bento, do Esportivo de Bento, fica se metendo a ser colorado. Ah, te e, contar. e Tem essa, e essa interação social faz falta para a advocacia também, né, Paulo? Porque ali, claro, além de ser a grande maioria são amigos pessoais, né? A gente troca muita ideia, então também tu acaba, tu não tendo essa interação, tu acaba ficando muito preso em algumas coisas, né? Muitas vezes tu tem que perguntar para um, tem que perguntar para outro, aí não te responde, aí, né? Tu sabe como é que é grupo de WhatsApp, às vezes passa gente. batido, né? Então também foi mais um desafio Um abraço também dos amigos, porque às vezes tu não, nem sempre tu sai feliz de uma audiência, né? Às vezes tu é, sai bravo, às vezes tu sai triste, às vezes tu sai te achando mal, que tu foi mal e tal. sim, sim. Ah, o Kleber tá a fim de ofender geral. O colorado da live é o Thales, não Sou sabe eu, nada sou de eu, sou futebol, que eu, nem tu. sou eu, sou eu. Ah, eu E sei aí mais. aquele abraço, amigo, aquele Na abraço realidade, pros eu sei amigos, mais de pezinho, futebol do tá? que eu sei mais de futebol do que de direito, né? Tu sabe disso. É, tu acha que sabe, né? E as alegrias, Paulinho, já que a gente contou tanto desafio, vamos contar um pouco de Cara, alegria aí pra alegrias galera. são muitas, muitas. É a entrega do trabalho bem feito, né? É a confiança do cliente no intuito de, às vezes, mesmo que o resultado não seja o melhor, ou como a gente esperava, a confiança do cliente em ti, né? O agradecimento. Muitas vezes tu sai chateado, achando que o cliente vai ficar chateado com algum resultado que não era bem o que tu esperava, e acontece surpresa direto, né? E o cara te abraça e te agradece. Isso diz que o Gelson disse que tu tem como provar que tu é gremista. Eu vou querer conversar contigo depois, Gelson. Isso aí Não, não compensa vai, tudo, né, não cara? vai. Aquele agradecimento de quando tu esperava um chorinho. Ó, o Fitz aí. É isso Grande aí, ele. da Balda. Já falei do comitê lá no comecinho com o Felipe. Né? Depois eu faço propaganda de novo do nosso comitê. Não, eu acho que uma das alegrias, Paulo, a minha primeira alegria é tu conseguir construir uma rede de pessoas que confiem no teu trabalho, né? Tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e quanto colegas, né? Então, por É exemplo, verdade. tu é um colega, a gente se conheceu por acaso lá na Justiça do Trabalho e tu tenho certeza que se um dia precisar vai confiar em mim, né? Assim como tantos outros colegas que confiam, a gente troca ideia. Hoje, por exemplo, o Erlon me ligou para falar de uma situação, nós ficamos meia hora Ah, a conversando gente e fala tal. direto com os colegas. O Então, Elon gosta do telefone, né? o Um Erlon abraço, um gosta. beijo para a doutora Bia, que é a nossa secretária adjunta lá da aba também. Então, essa né, ter o respeito dos colegas me deixa assim lisonjeado, eu me sinto, né, É, é mas gratificante. o respeito todo mundo, a gente tem por todos, mas o carinho é uma conquista. Tu é um cara que conquista isso aí, né? Né? Me E aí lembro a do dia que eu questão tava ali do. esperando a lotação, tu parou para me dar uma carona e tal. Ah, sim, Ali que a né? gente começou a Não, ficar mais amigo, né? ali que a gente ficou mais amigo mesmo, né? Com certeza. E também a questão do cliente confiar no teu trabalho, né? E tu vê quando a gente chega no, no final do processo, claro, como tu falou, às vezes não é aquilo que o cliente esperava, óbvio, eu também não prometo nada A nossa quando o cliente chega expectativa no meu também é frustrada, às escritório, vezes, né? né? Claro, a expectativa frustra. Eu fico muito frustrado, por exemplo, quando tu. Eu sou muito organizado e pragmático, né? Então, por exemplo, quando É. as coisas não saem muito como eu planejo, eu fico frustrado depois. E isso eu deixo transparecer isso, né? Então, claro, não é sempre que tu vai conseguir entregar o 100% para o teu cliente. Às vezes tu entrega 80, 70 também. Tu não é um robô, às vezes tu não tá num dia bom, né? Não, e o direito não depende só de ti, né? E até eu reforço aqui o que o Balda falou, que o network é fundamental. Quantas vezes a gente modifica o rumo do processo fazendo network, né? Conversando ali, como a gente conversa no nosso grupo, antes lá na sala da OAB.
né? Não, mas eu fiz assim, faz assado. Quem sabe que faz tal coisa. E assim a gente vai construindo. Essa é a força do grupo. O network é É, bom também por isso. Mas também sim. por muitas outras coisas, né, cara? Vou contar um episódio que eu tenho que contar. Eu vinha meio cabisbaixo quando eu fechei meu escritório, não foi por Claro, deliberação, eu assim, também vou tive. fechar. Eu também tive Quando esse fiquei o apertado. pessoal acha que a advocacia é só louros, né? Eu fechei o meu escritório em 2018, tive um problema e Faz e aí parte, tipo, né? na vida se tem dificuldades, mas agora eu tô super É, feliz, mas eu consegui te reabrir de confesso que eu novo e tal. fiquei meio deprimido nessa ocasião. Eu já estava conseguindo manter meu escritório sozinho há 5 anos. Eu não empregava, mas vários colegas trabalhavam comigo, dependiam do escritório também. E, e aí eu fiquei mal. Como eu fiquei mal quando eu tive que tirar meus filhos do colégio particular. É. E eu A estava gente, mal. E o Celso, nosso amigo comendador, Celso Furtado. me viu mal, pegou minha mãozinha e disse: Paulinho, eu tenho umas ações aqui de execução, vamos lá, toca comigo e tal. E me deu up, sim, sabe? Então, Sim. até nesse sentido, assim, o network é fundamental. É O uma história. Celso, Isso o aí Celso é uma mexeu com a minha pessoa, vida como um todo. o Celso é uma pessoa fora do comum, né? Tenho prazer de ser amigo dele e conviver Ah, com ele. o cara é vários dos nossos ali são sensacionais, né? O É, a Celso grande tá no top maioria dos é. tops, né? O Sim. Erlon é um baita parceiro, né? O Também, Erlon, sim. cara de antipático, mas não é, né? É, não, o Erlon é gente Gente boa. finíssima. Ah, o Erlon fez faculdade comigo, a Aninha também, que tá aí com a gente. O Erlon. Não, a gente é Mas eu praticamente precisava contar essa contemporâneo, né, história aí, Paulo? porque Apesar é de não se gratidão, né, conhecer. cara? Hã? A gente é praticamente contemporâneo, apesar de não ter se conhecido na faculdade, né? Eu formei em 2009 2. Eu sou de 2010, sou de 2010, 2. Então foi um ano depois de ti. Tu A formou gente com o se cruzou Camerini, não certo, foi? né? Não foi com o Camerini? O Fix é outro parceirão. Hã? Não foi com o O que tu Camerini falou? que tu te formou? Não foi com o Alessandro Sim, Leonardo com o Camerini? Tigrão, eu chamo ele de Tigrão. Aham. O Camerini era meu colega de escritório do cara. Na verdade, eu me formei com a turma seguinte, porque teve uma época que eu assumi nessa gráfica que eu trabalhei com a doutora Josiane, que eu falei aí, Sim. eu assumi uma chefia lá do departamento comercial. E aí eu precisei me dedicar um pouco mais e eu tranquei umas cadeiras. Aí a turma do Camerini se formou um semestre antes de mim. Mas a gente basicamente estudou a faculdade toda junto. Então, Paulinho, como a gente estava falando, O Balda a também, ó, questão, 2009 e 2. é, Só que o a Balda já questão tá rico, da, né? Lá de Carlos Barbosa. Tá rico, rico. a questão da confiança do cliente também é uma alegria e é gratificante, assim, quando tu chega no final do processo e tu consegue alcançar aquilo que o cliente estava esperando, porque, né, tem muita gente que não convive, não conhece a justiça do trabalho, mas a justiça do trabalho ela serve, né, é o básico para equilibrar o capital e o trabalho, né, para chegar ali num ponto de equilíbrio, porque a gente sabe que o capital é muito mais poderoso que o trabalho. Então a justiça do trabalho é esse intermediário, né? Um Então, tem a fome, o outro tem a comida, né? Via de é, regra. Hoje mudou muito, né? A gente tem é, muito empresário suficiente, na verdade. Às vezes também tem, o também reclamante está tem. em melhor situação, mas a gente tem que ver a justiça como um todo, né? Como um É. todo, não dá para. A gente sabe que, Ainda é que, que uma a grande ciência. maioria, a grande maioria das empresas no Brasil é micro, pequena empresa, mas a gente também tem muita empresa grande, muita multinacional, né? Que a gente sabe que como a forma, a maneira que eles trabalham. Então a gente está falando também da parcela trabalhista, que ela é uma parcela de caráter salarial. Então, tipo, muitas vezes se a pessoa não recebe, ela não tem como levar o básico para dentro de casa, né? E é muito recorrente. As pessoas, apesar de verem algumas coisas na televisão com relação à justiça do trabalho, né? Muitas vezes a gente já foi chamado de usurpador por grandes empresários e etc. Continua sendo, né? Continua sendo. Continua sendo. As pessoas não sabem, e isso é estatístico. Quem quiser ver, é acessível para todo mundo. Entra no site do TRT, entra no site do CSJT, tá lá, 54% das reclamatórias trabalhistas são sobre verbas rescisórias. O que é verba rescisória? Aviso prévio, férias, 13º, FGTS e 40%.
Então a gente está falando de parcela alimentar que é essencial para a pessoa sobreviver naquele período ali pós-demissão, né? Fora que, se não tem as rescisórias, em geral, não tem a baixa na CTPS, não tem E as aí tu guias não de consegue seguro-emprego e acesso fundo. a seguro. É, Né? então é mais uma O cara coisa. Tu passa tem que entrar fome com uma mesmo. ação. Você tem que entrar com uma ação pedindo a liminar. Muitas vezes a liminar tá ali, o direito tá posto e a liminar é negada, né? É. Já aconteceu isso. Não, não é José incomum. tá perguntando, José, meu grande amigo José, tá perguntando se é verba rescisória. Não, José, verba rescisória. FGTS não é verba rescisória, né? Tu sabe, não precisa fazer esse tipo de perguntas. 40% que são, né? A gente só tá dando um exemplo do que envolve as verbas rescisórias. Tá, Zé? A conversa prosseguiu aqui, muitas mensagens eu não vi. Até no final O pai é pensionista de empresários. a gente abre para questionamento, mas como eu conheço bem o Zé, eu sei que ele é bem técnico, então já vamos deixar bem explicado para ele, né? Tá te Não sacaneando, sei, tá te sacaneando. não sei se eu cometi a gafe de dizer, de receber o FGTS. O FGTS a gente sabe que não é verba rescisória, o que é verba rescisória são os 40% do Sim, sim. FGTS, né? Mas faz parte daquele Então, pacote ali, né? eu Pacote quis final de dizer contrato. faz parte do pacote ou recebimento do FGTS, foi isso que eu quis A dizer, Ana Zé. disse que o país, eu estava repensando o país protecionista de empresários, infelizmente nem isso é. Os É, empresários se revoltam com a gente, com os trabalhistas, mas muito dessa revolta é espelhado da falta de trato do governo, da dificuldade com relação à administração pública de conseguir qualquer coisa, com a falta de seriedade na vigilância, né, das obrigações. Muitas vezes tu está sendo fiscalizado e na tua frente ali tem a irregularidade que o Estado não faz nada. Eu, na minha empresa, por exemplo, sofri um assalto que levou, a minha empresa era de terceirização, o assalto levou toda a folha de pagamento, só isso. Imagina o é, que representava na minha a folha de pagamento. A partir dali, a minha empresa já vislumbrou o fim dela, né? é. Não tem como Claro, a recuperar isso. gente, uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas que eu tento falar, né, principalmente na época da reforma trabalhista que a gente acompanhou, eu fui praticamente a, a todas as palestras que teve aqui em Porto Alegre, né, com relação à reforma. E o que eu vejo, a minha opinião, não é porque eu sou advogado trabalhista, mas eu acho que não estou falando só esse governo, mas todos os governos, né, os políticos em si, a administração pública, eles fazem o contrário, né? Na época que teve a discussão da reforma, eu vi uma pesquisa da CNI onde ela entrevistou pequenos, médios e grandes empresários. E essa pesquisa era com relação qual era a maior dificuldade do empresário, né, se estabelecer no país e conseguir trabalhar, né? E não sei se as pessoas sabem, mas nessa pesquisa ficou constatado que o direito do trabalho, as parcelas trabalhistas, elas ficaram em último lugar na pesquisa. Foram 16 itens e as parcelas trabalhistas ficaram em último lugar, né? Sendo que a burocracia, a tributação, né, a dificuldade de tu abrir uma empresa ficaram na frente ficaram nas primeiras O colocações. empresário Então, brasileiro tem uma dificuldade, Thales, de enxergar o seguinte: cerca de 80% do valor que sai das reclamatórias para o reclamante volta para o mercado. volta. E é muito difícil ainda das pessoas enxergarem que logo após a reforma, o processo de fechamento de empresas acelerou muito. E aí E na o pandemia, desemprego nos também. primeiros 15 dias já tinha fechado muitas empresas. É. Quer dizer, não foi culpa nem da pandemia, elas já vinham mal, né? Uma outra coisa que as pessoas não sabem, Paulo, também, que eu gosto de, de dizer, é que a sentença trabalhista, né, ela é executável na própria Justiça do Trabalho, né, como a gente sabe. E do salário, né, do salário, o trabalhador que recebe o salário tem
a carga tributária embutida, né? Que é o INSS e é o imposto de renda, dependendo se tu atinge o teto. E a Justiça do Trabalho pode executar isso. Então, as pessoas não sabem que a Justiça do Trabalho é um arrecadador de imposto para o governo, né? É a única especializada que arrecada imposto na fonte. Ela já sai descontada. Tu abre a certidão de crédito trabalhista, tá lá FGTS, parará, parará, tem lá um itemzinho INSS, que a empresa é obrigada a recolher, se não recolher, ela é executada, né? Tem lá o imposto de renda, se os meses ultrapassaram o teto, né? O teto do imposto. Então, o FGTS é retido na fonte também, vai para conta vinculada do Trabalhador. trabalhador. E esse dinheiro o governo usa para tantos projetos sociais. Então, imagina se a gente chega a perder isso, né? Essa fonte arrecadatória. Projetos que elegem eles em época de eleição, a gente vê inauguração de obras, etc. Aí, né? Só deixa eu mandar um beijão aqui para a Alessandra, que foi minha colega e virou minha amiga na UBRA. Quando eu estudei direito pela primeira vez, nós não estudava direito, eu estudava desenho industrial. Eu era solteiro e ainda fui muito tempo solteiro depois. Então, Paulinho, são essas coisas que eu gosto de esclarecer para as pessoas, que estão do meu lado, ou uma conversa informal, que dizem que a justiça do trabalho prestam de serviço para a sociedade. Eu acredito que não, eu acredito que a justiça do trabalho não prestam de serviço para a sociedade, porque se tu for pegar as estatísticas, por exemplo, todo mundo fala que a justiça do trabalho beneficia o trabalhador. Não, se tu for pegar a estatística, é tudo muito nivelado. 40% dos processos são resolvidos por conciliação, 30% é improcedente, Me diz, 30% é parcial procedente. Onde é que eu vou arrumar? Onde que eu vou conseguir pagar uma verba rescisória em 10 vezes sem juros? Com desconto. No trabalho tu consegue. Com desconto. Então, eu acho, até o Balda está falando que o universo trabalhista é posto um peso sobre o empresário, é verdade, mas eu acho que tem uma certa confusão nisso aí, porque a origem é desequilibrada mesmo. A origem é corrigir o desequilíbrio entre capital e trabalho. E aí eu acho que nasce na questão conceitual já Sim, o direito do trabalho ele é um direito mais protecionista, por exemplo, que nem o direito do consumidor. Né? Ele tem que ser protecionista, né? O princípio basilar é o princípio da proteção. Então, o direito do trabalho, óbvio, ele foi criado para proteger o trabalhador e tentar equilibrar essa relação. Mas a gente sabe que não é só. O direito do trabalho não é essa mácula, né? Tem várias outras máculas na volta que acaba afundando o empresário, mas ele sempre, né? A grande mídia sempre acaba colocando a culpa na gente, né? Sendo que, por exemplo. Mas a grande mídia é empregadora. Tem isso também. Por exemplo, só deixa eu explicar uma coisa que pode ter ficado mal aí, Thales. Que a Ana me puxou a orelha, que eu não tô com saudade quando eu era solteiro. Eu quis dizer que eu era solteiro e fui solteiro por muito tempo, depois que eu conheci a Ali, que é minha amigona, para mostrar o quanto tempo eu sou amigo dela, porque eu sou casado já há 20 anos. Então, se eu fui solteiro por muito tempo, então que é uma amizade muito antiga, só isso. Continuando. Eu acho que o Baldasso está falando que ele é advogado empresarial e vê muita tendenciosidade. A Fernanda fez a carinha aqui, ó. Essa é minha mulher. Desculpa discordar do colega, mas eu também já advoguei para a empresa, tá? Na realidade, hoje em dia advogo, né? Eu defendo empresas no meu escritório e eu te digo assim, ó, não vou te dizer com toda certeza, mas eu vou te dizer assim, ó, que o jogo hoje, a justiça do trabalho hoje é muito igual. É muito igual. Se tu for ver as sentenças, é muito parelho, cara. É muito parelho. Né? Não, eu acho que não tem tendência, não. É o que está provado nos autos, entendeu? Muito do processo
muito do processo, muito do processo, eu digo isso para os colegas e eu primo para isso, muito do processo se resolve com o ônus da prova. Então, por exemplo, do que adianta a empresa dizer, estou dando um exemplo aqui, o que adianta a empresa dizer que pagou as férias se não está o comprovante do processo? Né? O que adianta dizer que pagou o 13º se não está lá? Princípio da aptidão para a prova. Né? Então, não tem injustiça. Às vezes, o juiz trabalha com o que está lá, com o que está nos autos. É que a questão do Baldaço tem um outro porém, né? O Baldaço é de uma comarca pequena. Normalmente o pessoal das comarcas menores, eles sentem muito mais essas diferenças de julgamento subjetiva do juiz mesmo, porque a gente sabe que os nossos juízes têm lado, né? Quase todos eles têm lado. E aqui em Porto Alegre nós temos 30 varas, a gente lida normalmente com 60 juízes. Fora a região metropolitana que a gente atende. Então a gente não enxerga tanto essa tendência. Normalmente eu me sinto prejudicado, mas né? Eu acho que pode ser por isso. Na realidade, assim, não tem uma sentença que eu não faça recurso para ambos os lados. É difícil eu analisar uma sentença de um processo e dizer assim, essa sentença não cabe recurso. Sempre tem alguma coisa para resolver. Sempre tem. Para os dois lados. Claro que tem juízes que é bem de um lado e juízes que é bem de outro. E quando a gente começou advogado, começou na mesma época que eu acho, que eu já me formei, já saí advogando, trabalhista. A minha OB é 85, não é muito diferente da tua, né? A gente tem uma história parecida. Tive a escola do Xavier e Longaray, que são meus amigos até hoje, e depois já saí nas costas, né? E eu naquela época eu sentia que havia assim uma tendência maior para o reclamante. Talvez eu tivesse esse sentimento porque a gente não tinha sucumbência. Então dava para se aventurar mais em teses, assim, né? Construir teses, não se aventurar, que não é um termo legal para o jeito. E hoje a gente observa uma tendência maior, e é o que todo mundo sente, que os juízes estão mais do lado das empresas. Mas eu acho que é muito subjetivo para a gente ter esse tipo de julgamento. Sim. Né? Eu conheço juízes que todo mundo fala que é para um lado ou para o outro, para um lado principalmente, onde eu já tive considerações em sentenças muito boas para o meu lado, que é o diferente desse que dizem, né? Então... por isso a gente cansa de conversar. Tudo depende. Claro, a gente sabe que com uns de uma a gente, como em qualquer outro ramo, a gente tem extremos, né? Uns são muito para um lado, outros são muito para o outro. E a gente às vezes tem o meio termo, né? Tipo, muitas vezes com esse que é muito para um lado ou muito para o outro, não adianta tu mostrar que tá lá, né? Tá lá. Tem o tribunal, né? Mas ele te diz, não tá. Não agora, adianta, eu vejo uma coisa que pode dar razão para o que o Baldasso está falando. A questão de ter o tribunal para quem é reclamante é uma coisa. Agora, para quem é empresa pequena, ter que botar ali o depósito recursal é pesadão. Pode até quebrar a empresa. Tu sabe então, que realmente é um peso. Esse é um ponto da reforma que me agrada, um dos poucos. A questão dos depósitos para micro e pequena empresa. Essa é uma questão que me agrada, que eu acho que foi uma melhoria. Né? Mas mesmo assim é muito difícil de tu conseguir a JG para a empresa. Alguma coisa vai ter que depositar. É difícil, é muito difícil. Só que às vezes é a parte da folha do mês. Então é bem complicado mesmo, bem complicado.